Eu tenho falado sobre a igreja durante essas duas mensagens que eu preguei, as últimas duas mensagens. Hoje decidi mudar um pouquinho, falando sobre algo que nós devemos estar aguardando com muita alegria, muita expectativa. Vamos ver em Atos capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Atos capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 6. Atos capítulo 1, versículo 6. Durante todas essas noites eu tinha pedido para ficar pé e para mostrar que eu sou diferente, vamos sentar, tá bom? Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isso, vendo-o, eles foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Oremos. Pai, muito obrigado por tua preciosa palavra. Sempre é bom ler, meditar, ouvir a palavra do Senhor. Tua palavra é a verdade. Te agradecemos por esses momentos que vamos estar passando juntos. Ajuda-me, Senhor, a entregar aquilo que o Senhor me deu em teu poder, com tua capacidade. Fala com nós, com nossos corações, Pai. Se alguém se encontra na igreja hoje que não tem certeza que eles têm a vida eterna, que eles vão estar contigo um dia lá no céu. A vida é muito incerta, a vida é muito frágil. E eu gostaria que todos soubessem, conhecessem o Senhor pessoalmente. Então nós sempre oramos por isso. E oramos pelos irmãos dessa igreja, amigos, conhecidos, que a tua palavra possa ser um desafio, uma maneira de o Senhor nos lembrar da nossa responsabilidade como salvos. Nós pedimos e te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos tempos do passado, a Igreja de Cristo, a igreja como essa igreja, entendeu a sua função, a sua responsabilidade no mundo. A Bíblia diz e ensina que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. O sal numa sociedade corrompida, luz no mundo de trevas, e nós devemos ser bons testemunhos. Mas um estudo cuidadoso vai revelar que Deus ainda quer operar em nossa geração. Ele quer operar em nossas vidas. Ele quer operar através de seu povo dedicado e entregue a Ele. Eu vou falar algo, deixa até eu chegar ao fim da mensagem, antes de você chegar a uma conclusão que estou dizendo, porque eu vou falar algo que inicialmente alguém pode dizer: o que é isso que o pastor está dizendo? Deixa eu terminar a mensagem. Mas que a Igreja Batista Nova Vida seja uma dessas igrejas que mencionamos, uma igreja que é a luz, uma igreja que é sal, uma igreja que realmente brilha nessa comunidade, nessa cidade, como foi hoje de manhã, um farol realmente que está avisando realmente pessoas do perigo, e também um farol para chamar a atenção, que aqui é o lugar onde podia ouvir a palavra de Deus. Há duas áreas de ensino que realmente eu acho que impedem
o Espírito Santo de operar na vida e no coração de pessoas. E primeiramente, a primeira área é que eu queria definir a palavra eminente. Eminente. Isso é importante. Acho que vocês sabem o que quer dizer eminente, mas eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Nós somos fundamentalistas, no sentido que nós aceitamos, acreditamos que a Bíblia, a santa e eterna palavra de Deus, é para ser lido, entendido e obedecido, e nós seguimos a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa guia. Eu sei que a guia dessa igreja é a sã doutrina que nós mencionamos hoje, vem da palavra de Deus. E essa igreja nós somos a igreja pré-tribulacionista e pré-madrinalista. Quer dizer, nós acreditamos que nós salvos vamos ser tirados desse mundo. A Bíblia, nós chamamos disso o arrebatamento, que nós vamos, no momento, no abrir e fechar de olhos, nós vamos ser tirados daqui um dia para estar com o Senhor. Essa é a nossa bem-aventurada esperança. Eu tenho 74 anos quase. Eu começo a falar 74, eu tenho 73, mas eu começo a falar já de 74. Daí quando chegar a 74 não é um choque, eu já está acostumado com aquele número. Mas o Daniel já passou aquele choque, né? Mas eu não fico esperando a morte, para falar a verdade. Pessoas falam, mas você é mais velho, quantos anos você tem? Você diz, eu não fico contando, eu tento viver um dia a cada vez, mas minha expectativa é que um dia eu vou estar com Cristo Jesus. Eu não estou pensando em morrer, eu quero viver para Cristo. Eu quero que todo mundo um dia conte para Ele, eu estou esperando a volta dele hoje. Hoje. Nós somos criticados às vezes. Pessoas dizem Jesus vai voltar, e se Jesus vai voltar, eles falam, como vocês dizem, em qualquer momento, porque nós devemos ficar trabalhando, porque nós devemos estar visitando e arrecadando dinheiro para comprar um terreno, como no caso aqui, reformando, construindo e preparando. Se Cristo realmente vai voltar a qualquer instante, a volta dele é iminente, então por que todo esse trabalho? Se tudo vai ser queimado um dia, por que gasta tempo e energia e dinheiro em tudo que nós estamos fazendo? Nós entendemos, porque alguns pensam e falam assim, mas infelizmente não aceitamos o pensamento e a atitude de muitos crentes ao nosso redor com respeito da volta do Senhor. Eu acredito que alguns aqui têm pensamento errado sobre a volta de Cristo. Eu sei que deve ter pessoas na nossa igreja que têm pensamentos errados sobre a volta do Senhor às vezes. Eu vou explicar disso. Às vezes nós vemos placas, eu tenho visto placas em carros, ou pessoas dizendo, Jesus Cristo vai voltar logo, você está pronto. E você diria, amém pastor, Cristo vai voltar logo. Mas embora o espírito da mensagem que é dito, é admirável, a declaração em si está biblicamente incorreta. Daí, por isso eu falei, vai com paciência até eu terminar a mensagem. Pode produzir até resultados negativos em nossas mentes, então em nossas igrejas, tanto para crentes quanto para pessoas que não têm Cristo. E a posição bíblica, veja bem, a posição bíblica não é que Jesus Cristo vai voltar logo. Isso não é o que a Bíblia está ensinando. A palavra de Deus ensina que a volta de Cristo pode ser a qualquer instante, a qualquer momento. Essas duas expressões podem parecer semelhantes, mas eu vou dizer uma vasta diferença entre logo e de repente, imediatamente. De fato, Jesus Cristo pode voltar logo. Portanto, nós temos que
admitir que, apesar de termos uma posição sobre os tempos, não sabemos quando Jesus vai voltar. Eu diria, para nós que somos salvos, nós não sabemos, por isso tem que ficar vigilantes. Se alguém não tem Cristo, eu vou dizer, eu não gostaria de riscar, de ficar atrás. Pastor Tim, meu filho, estava ensinando por meses agora, no livro do Apocalipse, quase estamos no finzinho, né? Coisas incríveis que vai acontecer. Ele já falou sobre a tribulação, grande tribulação, tantas coisas. Mas como é bom saber com certeza que um dia desses, no momento de abrir e fechar de olhos, vamos estar com o Senhor Jesus Cristo e não vamos passar por isso. Esse é um ensinamento puramente bíblico. Mas se alguém fingir que sabe quando Cristo vai voltar, essa pessoa está se contradizendo a palavra de Deus. Atos 1 e 6, nosso texto diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora, nós temos que tomar cuidado, como salvos, para não distorcer a doutrina bíblica sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Pastor Ler, essa é uma doutrina que vocês ensinam na sua igreja? Ensinamos. É uma doutrina importantíssima. Como eu disse, é nossa grande esperança, bem-aventurada esperança. Mas é uma confusão entre logo e eminente. Quase sempre esta confusão entre as duas palavras gera uma confusão. Eu vou explicar. Pelo menos tem dois problemas que eu tenho visto de primeira mão, que prejudica nossas igrejas e nossos ministérios. Primeiramente, tem o problema de sensacionalismo. Eu lembro, em 1975, quase 76, eu estava num culto, numa igreja batista, e tinha um evangelista bem conhecido. Se eu falasse o nome dele, bem possível que pastor Daniel, pelo menos, sabe o nome dele. Mas ele estava pregando, e ele estava com alguma informação que, olha, ninguém mais tinha. E ele chegou à conclusão, e foi bem dogmático nisso. Ele disse: olha, para todos os meus cálculos, ele conhecia um fulano que lá na NASA, que mandou informação. Ele disse que Cristo ia voltar em 1976. Aí todo mundo ficou impressionado com isso. Olha, tudo indica as coisas do mundo, os acontecimentos, Cristo vai voltar em 76. Esse foi o finzinho de 75, e quando nós fomos no shopping center em nossa cidade, tinha uma família na nossa igreja que estava lá. Eles falaram conosco: olha, nem vamos fazer nada para Natal esse ano, nem vamos comprar presentes para as crianças, porque que adianta, Cristo vai voltar. Ele disse que Cristo ia voltar no começo de 1976, então, coitadas das crianças, eu acho que até hoje estão bravas com os pais, né? Mas eu vou dizer, durante esse tempo eu estava preparando para vir para o Brasil. Nós chegamos no Brasil dia 7 de abril de 1976. Se eu tivesse aceito este sensacionalismo de alguém dizendo isso ou aquilo, eu não teria nem continuado preparando vir para o Brasil. Não teria Igreja Batista Emmanuel hoje. Não teria muitas pessoas salvas em Jundiaí que realmente aceitaram Cristo durante esses anos que nós estamos aqui no Brasil. No ano 2000, eu estava numa café de manhã com vários pastores e missionários, e todo mundo estava falando sobre as planetas que iam se alinhar. Eles falaram: olha, esse tudo indica que quando esses planetas se alinham, que esse pode ser aquele que o Senhor vai usar para realmente entrar em ação toda essa profecia, e Cristo vai voltar. Eu lembro, eu estava lá, eu era um dos mais
novos, né? Novos, eu falei com alguém, bom, eu acredito que Cristo vai voltar, mas eu não acho que nós necessitamos planetas alinhando ou qualquer outra coisa. Ele disse que ele vai voltar. E eu ouvi um pregador dizendo, olha, Cristo vai voltar em 2000, porque ele já tinha alguma informação. Ele disse o seguinte, na palavra do bom samaritano que Jesus contou, o bom samaritano, ele levou esse homem ferido, levou para a hostelagem, ou sei lá onde ele levou, e ele deu 2 dinheiros para o dono lá. Ele disse, eu vou voltar em 2 dias. Daí ele disse, a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como 2 dias, então deve ser o ano 2000. E todo mundo falou, essa é uma coisa incrível, né? E vamos apertar nossa cinto de segurança, porque Cristo vai voltar em 2000. Em 1 Tessalonicenses 2, primeiros 2 versículos, nós lemos o seguinte, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Agora, esse foi uma igreja onde pessoas, alguém disse, a vinda de Cristo, quer dizer, os tempos estão chegando ao fim, o dia do Senhor está perto, e as pessoas ficaram realmente mudando os hábitos deles. Eu vou mostrar que alguns fizeram. Então, ele foi, o primeiro erro, às vezes, fica sensacional. Uma igreja nos Estados Unidos, essa semana, está numa conferência, e quarta-feira é sobre profecia. Essa quarta-feira. Eu fiquei pensando, será que vai ser, né? Sobre profecia. Será que vai ser uma coisa realmente bíblica, ou nós vamos ouvir mais alguma coisa sensacional? Pode até gerar irresponsabilidade também. Em 2 Tessalonicenses, essa é uma epístola que trata muito sobre profecia e também sobre a vida deles. Metade seria sobre a reação deles. E nós lemos em 2 Tessalonicenses 3:10, porque quando ainda estavam convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quis trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Mas a ênfase bíblica não é que a volta de Cristo é logo. Oh, pastor, você está acabando com minha esperança. Não, eu vou lhe dar mais uma esperança. A ênfase é sobre a iminência da volta do Senhor, que gera pureza pessoal, que gera dedicação em nossas vidas. Eu estava lendo até nesses dias sobre um castelo, acho que na Escócia, mas eu não lembro, um castelo, e o jardineiro estava cuidando desse jardim que absolutamente era imaculado, perfeito, muito bonito. E alguém chegou até o jardineiro elogiando, mas que coisa mais linda você está fazendo disso, esse jardim. Ele disse, e o dono desse castelo, quando ele vai passar para ver, ele disse, ele falou, quando foi a última vez que ele estava aqui? Ele falou, faz 10 anos que ele não visitou esse castelo. E ele falou com ele, então você está esperando ele passar a semana que vem, pelo jeito que você está cuidando de tudo? Ele disse, não, eu estou esperando para ele chegar hoje. Então é esse que nós devemos fazer em nossas vidas cristãs. Não é uma questão de, logo o Senhor voltar. Temos que dizer, hoje ele poderia voltar. Antes de eu terminar essa mensagem,
Não me dá uma logo. Quando você chega à minha idade, você não quer muitos logos. Você quer esta esperança que meu Salvador poderia me chamar daqui esta noite. Antes de eu sair da cama. Eu tento viver com isso na mente. Às vezes na igreja eu falo com alguém. Ele não veio, né? Ele fala, o quem? Eu falei, Jesus Cristo. Quem você estava esperando, né? Mas 1 João diz, ou a Bíblia diz em Lucas, e nós colocamos nossa quadra na igreja, nós temos uma quadra que nós mudamos as mensagens e passagens de vez em quando. E por um tempo nós tínhamos as palavras negociar até que eu venha. E é isso que o Senhor Jesus Cristo espera de nós. Ele espera desta igreja. Esse é o 4º aniversário, pastor Eduardo, mas sabe alguma coisa? O Senhor está dizendo, vamos negociar até que venha. Tem coisa que tem que ser feito. Tem terreno que tem que ser comprado. Tem pessoas que têm que ser ganho para Cristo Jesus. Tem muito trabalho. Em 1 João, capítulo 2 e 28 diz, e agora filhinhos, João disse, e agora filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Daí termina esse trecho que diz, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem espera a volta do Senhor, iminente, de repente, agora, essa pessoa não vai estar aguardando um tempo no futuro de andar mais perto do Senhor. Essa pessoa vai dizer, olha, eu vou estar firme na igreja hoje, eu vou servir ao Senhor, eu quero fazer. Tem pessoas que dizem, um dia eu vou fazer disso, um dia quando eu tiver mais dinheiro, um dia quando tiver mais tempo, um dia quando eu me aposentar. Nós não temos certeza que temos mais um dia. Nós devemos andar e viver na esperança que nosso Salvador vai voltar. A distinção é igualmente clara nas palavras, por exemplo, até Mateus 24, 25. Em Mateus 24 e 25, e pastor Tim usou muitos nesses últimos meses, falando sobre até Apocalipse. Mas nós vemos ali ilustrado o princípio de eminência. O ponto dessas palavras em Mateus 24, inclusive, vamos dar uma olhadinha em Mateus 24. Não, deixa, eu vou chegar mais daqui a pouco. O ponto dessas palavras não é de estar vigiando por uma volta logo, mas uma vigilância por um acontecimento de repente, imprevisível, hoje. Você nota que quase sempre, veja bem, quase sempre, nossa interpretação da volta de Cristo é que Ele vai ser logo ou bem próximo. Todos nós usamos esse termo. A volta de Cristo é bem próximo. A volta de Cristo é logo. Não. Eu estava pensando meu neto Benjamin, ele tem 6 anos de idade, e ele me chama de vez em quando, pastor Daniel, eu sou muito privilegiado, né? Eu tenho 6 irmãos, e alguns tiveram pena de eu e Lariba por ter vindo aqui no Brasil. Outros nos criticaram. Eu sou o mais rico de todos. Deus tem sido tão bom para comigo. Eu não sei porque Ele foi tão bom, mas Ele me deu o privilégio de morar aqui no Brasil, e eu amo o Brasil. Eu estou aqui voluntariamente,
porque eu amo o Brasil e Deus me mandou aqui. Mas eu estou vendo meus netos. Eu moro ao lado deles, bem perto, eu estou vendo meus netos. Esses dois aqui, eu vi eles crescendo. Eu fui muito rico, muito abençoado. Mas o Benjamin, ele me chama para fazer alguma coisa com ele, para brincar, sei lá. E se eu falo com ele, eu estou ocupado agora, eu vou estar ocupado, mas logo eu vou brincar com você. Quando eu falo logo eu vou brincar com você, ele já desiste, ele vai fazer outra coisa. Porque ele sabe, ele entende que não vai ser imediatamente. Quando Larry, minha esposa aqui, ela me chama e diz, Larry, você poderia arrumar o chuveiro? Eu falei, logo eu vou fazer. Eu falei, agora eu vou tomar banho frio mesmo, né? Porque logo, para nós é diferente. E logo, até para Benjamin, de 6 anos de idade, ele sabe a diferença entre eu vou fazer nesse momento, imediatamente, ou eu vou fazer logo. E eu vou dizer que muitos crentes não sabem a diferença. Vamos lembrar as palavras do anjo aqui em Atos capítulo 1. Se você me falar que ele não vai voltar, alguns falam, eu não acho, me parece que Cristo vai voltar até o 2022. Eu não quero ouvir disso. Isso não é uma coisa que me agrada. Eu não quero. Aí pessoas ficam pensando, se eu tivesse mais 5 anos, ou mais 10 anos, ou mais 20 anos, eu poderia pensar, então eu tenho mais tempo para frente de fazer melhor. Você não tem certeza absoluta, você não tem certeza que você tem mais tempo para fazer nada. Esse pode ser a sua última noite nessa terra. Só sabemos que a volta de Cristo não é logo, não é bem próximo, é iminente. É iminente. Eu vou dizer que não tem nada que tem que ser cumprido para Cristo voltar. Isso tem que acontecer, aquilo acontecer. Eu estou vendo lá no Oriente Médio. Pode ter certeza que absolutamente nada tem que ser cumprido para Jesus Cristo nos tirar daqui. É uma coisa que vai acontecer quando a gente menos espera. E podemos ter o perigo de ficarmos mais descuidados com a maneira que vivemos. Mas se eu soubesse que Ele poderia voltar a qualquer instante, qualquer segunda, então eu vou tomar muito mais cuidado com a minha vida. Eu lembro quando meus pais... Quando eu estava em casa ainda, tinha 7 irmãos e meus pais trabalharam durante a semana, mas sábados eles foram fazer despesas sábado de manhã. E eu lembro, era não a caçula, mas era o quinto na linha, né? E daí meus pais foram embora e meus irmãos começaram a bagunçar. Saiu brigas. Eu lembro uma vez, meu irmão mais velho, ele fez alguma coisa com minha irmã, e ela trancou a porta, não deixou ele entrar. Muitas brigas e muita confusão. Porque sabemos que meus pais não iam voltar, eles foram. Eles vão voltar logo, mas tem tempo de brigar ainda. Tem tempo de bagunçar ainda. Mas se nós soubéssemos, em qualquer instante, vamos supor que meus pais saíram e nós começamos a bagunçar e de repente voltaram novamente e nem tinha saído, nós teríamos ficado com a boca aberta. Que é isso, né? Eu não esperava vocês tão cedo. A volta de Cristo é igual. Não fique pensando, olha, eu tenho um tempo para frente. Eu tenho 1 ano. Eu tenho 6 meses. Eu tenho 1 semana. Eu não quero nem ter 1 semana entre eu e a expectativa da volta do meu Salvador. Eu quero pensar que talvez hoje. Sabe, eu acho, se não todo dia, eu vou hesitar dizer todo dia, mas quase todo dia, eu ora, vem Senhor Jesus. Eu oro disso. Esse é meu desejo.
E nós precisamos viver o tempo todo na luz da volta iminente de Cristo Jesus. Versículo 11 diz: os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E muitas vezes nós colocamos o ênfase sobre ele subir, ele vai voltar, e isso é verdade. Mas acontece que esses homens estavam olhando para o céu, e os anjos falaram, por que vocês estão olhando para o céu? Pare de olhar para o céu e vamos servir ao Senhor. Ele vai voltar, ele prometer, mas vamos servir ao Senhor, vamos ficar envolvidos. O Senhor Jesus Cristo nos exorta que nós devemos estar ocupando até Ele venha, aproveitando cada oportunidade para ser o sal da terra, a luz do mundo ao nosso redor. Quer dizer, quando aquele acontecimento vier, nós não vamos ficar apenas vigiando e esperando. Vamos ficar trabalhando. Eu quase mudei a minha mensagem. Eu sentei ali pensando, eu estava orando, Senhor, ajuda-me. Porque isso é tão importante para nossas igrejas. Eu acredito que nós temos a mentalidade. Se eu fosse perguntar aqui, quem acredita que na volta do Senhor Jesus Cristo? Eu estou falando do arrebatamento, não estou falando da segunda volta, quando Ele estabelece o reino dele. Mas Ele vai nos tirar aqui. Acho que todo mundo que é salvo ia levantar a mão. Mas eu acredito que a grande maioria aqui não está pensando que realmente poderia estar em qualquer instante. Não íamos ter tempo de fazer certo na vida, sem mais tempo de chegar mais perto dele, sem mais tempo de começar a ler a Bíblia, sem mais tempo de ganhar aquela pessoa que nós sabemos que não tem Cristo. Se nós vivêssemos na luz da volta iminente de Cristo Jesus, que Ele poderia entrar nesta porta, neste momento nós mudaremos, eu tenho certeza que teríamos atitudes diferentes. Por que estáis olhando? Mas alguns dizem, mas pastor, a Bíblia nos não ensina que nos últimos dias coisas vão piorar. Veja como o mundo é podre, pastor. Que adianta construir, pastor Eduardo? Que adianta comprar terreno na luz de tudo? Que adianta estudar no instituto bíblico, seminário aqui? Você nunca vai se formar, né? Os dias estão terríveis. Que adianta fundar igrejas? E pessoas pensam nessas coisas. Bom, primeiramente, deixa eu dizer disso. Uma profecia dizendo que coisas vão piorar não é uma desculpa para não obedecer a palavra de Deus, primeiramente. Tá? Isso não é uma desculpa. Jeremias e Ezequiel receberam notícias bem péssimas, prognósticas bem pessimistas, aliás, mas eles cumpriram seus ministérios com grande ardor. Mas em Mateus capítulo 7, 13 e 14, nós lemos sobre a porta para o céu. Duas portas. Uma porta é larga e espaçosa e muitos entram naquela porta, naquele caminho que leva para destruição, leva para o inferno. E a porta que leva para o céu, Jesus disse, é uma porta apertada. E poucos vão que entrar por ela. Consequentemente, na luz daquele versículo, vamos fazer o quê? Isso nos absolve da nossa responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura? Absolutamente não. O fato que a maioria rejeita Cristo não muda a nossa responsabilidade. Nós continuamos obedecendo porque o Senhor nos mandou de ocupar esse ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Eu estou aqui no Brasil 43 anos, fazendo isso. E ainda Cristo não voltou, mas eu tenho alguma coisa que eu sei com certeza absoluta, Ele vai voltar. Disso tenho tanta certeza
que eu estou aqui atrás desse púlpito. Então ele disse, negociar até que eu venha. Mas isso, a Bíblia ensina que o mundo vai progressivamente piorar nos últimos tempos. Sim. Mas a pergunta é, o que é, ou quais são os últimos dias? Quais são os últimos dias? Bom, vamos ver esse termo em 2 Timóteo capítulo 3. Em 2 Timóteo 3, eu estou pregando nesses dias, essas semanas e meses, nessa epístola de 2 Timóteo. E o capítulo 3 diz o seguinte, sabe, porém, isso. Ele está escrevendo, Paulo escrevendo para Timóteo. Ele disse, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes a si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dele, destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nácias, carregadas de pecados, levados de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Daí diz que como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses existem a verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então nós lemos aqui, esses são coisas dos últimos dias. Paulo disse a Timóteo, nos últimos dias essas coisas vocês podem esperar. E nós estamos vendo essas coisas hoje em dia? Absolutamente. Absolutamente estão vendo essas coisas. Mas muitas pessoas pensam que os últimos tempos é o fim. Agora, por isso eu falei, eu não sei, depende da igreja. Acho que a igreja é uma igreja madura, né? 4 anos, tem seminário aqui, né? Muitos pensam que os últimos tempos é o fim da dispensação da igreja. Os últimos tempos da dispensação da igreja. Um pouco antes da volta de Cristo. Agora veja bem o que estou falando. Essas coisas significam o fim da dispensação da igreja um pouco antes de Cristo voltar. Então nosso raciocínio coisas são ruins, mas eu acho que não chegamos no fim ainda, né? Mas esta descrição aqui em 2 Timóteo parece que nossos dias de hoje sim. Mas vamos ver em Hebreus capítulo 1, primeiro versículo de Hebreus, que nos dá uma definição aqui do termo últimos dias. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E segundo este trecho, os últimos dias começaram com a encarnação de Jesus Cristo. Ele iniciou os últimos dias, e os últimos dias são realmente a dispensação da igreja. Estamos nos últimos dias. Temos sido nos últimos dias. 43 anos atrás, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estava nos últimos dias. Quando aquele evangelista que disse que Cristo ia voltar em 76, estávamos nos últimos dias. Mas eu vou dizer alguma coisa. Eu não estou esperando um término, alguma coisa que vai acontecer em Taubaté, desta igreja, aquela igreja. Eu sei que estamos nos últimos dias e que Jesus Cristo pode voltar a qualquer instante, iminente, não amanhã, não daqui a uma semana, aqui a um mês, hoje à noite, Cristo poderia voltar. E se nós tivéssemos esta esperança, seríamos bem mais puros.
teremos bem mais compaixão por almas. Não ficaremos pensando, olha, meu pai, minha mãe, meu irmão, eles não têm Cristo, eles vão perecer um dia, mas um dia desses, você fica e diz, Senhor, salva eles. Eu vou convidando eles a vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, porque nós sabemos que nosso Salvador pode chegar a qualquer instante. Em 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo não está olhando, veja bem, em 2 Timóteo 3, Paulo não está olhando para um tempo específico no futuro. Se fosse o caso, porque ele avisou e alertou Timóteo pessoalmente e urgentemente sobre algo que ele nunca enfrentaria. Era coisa dada para Timóteo. Pessoas ficam pensando, eu acho que durante o tempo do apóstolo Paulo, Cristo não poderia ter voltado. Mostra-me pela palavra de Deus disso. O apóstolo Paulo tinha esta esperança. Ele disse em 1 Tessalonicenses 4 sobre o arrebatamento, ele disse, e depois nós que ficarmos vivos. Ele tinha a expectativa, a esperança na vida dele, o tempo dele aqui na terra, que ele ia ver Jesus Cristo face a face. Agora, hoje em dia, nós temos tanta informação, somos muito espertos, aprofundamos na palavra de Deus tão profundo que nós sabemos que Cristo não vai voltar tão logo. Olha, a volta dele é iminente. É iminente. Pessoas usam os seguintes versículos para falar como o mundo vai chegar num ponto de pecaminosidade que Cristo vai voltar. Em Mateus 24, agora vocês podem chegar lá, em Mateus 24, nós temos um trecho que nós conhecemos, eu só vou ler versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E daí diz aqui, e não o perceberam até que veio o dilúvio. Veja bem, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Também nós temos a mesma coisa em Lucas capítulo 17. Mas esses versículos e seus contextos não estão falando sobre atividade pecaminosa, que está falando de coisa aqui, mas nós estamos usando isso de maneira errada. Como nos dias de Noé, eles estavam bebendo e casando e dando-se em casamento e em corrupção e perversidade. Eu não vejo disso. Bom, sem dúvida, a Bíblia estava bem corrupta naquela época, mas ele estava falando sobre a vida. Ele estava falando de coisas que acontecem em Taubaté todos os dias. E hoje à noite tem pessoas em clubes noturnos, tem pessoas que podem ser casando, tem pessoas que dando-se em casamento, tem pessoas que estão festejando, tem pessoas sentadas em casa comendo e outros dormindo, mas eles estão com a vida normal. A Bíblia diz, foi assim nos dias de Noé. Todo mundo estava vendo aquela arca, não tinha visto chuva antes e coisas que Deus mandou depois, eles estavam com a vida normal, e Noé estava pregando, mas a vida continua normalmente até o dia que ele entrou na arca, pum, o dilúvio chegou. Eu vou dizer que a volta de Cristo é iminente. Eis que venho sem demora, Apocalipse 3:11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E agora, filhinhos, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 João 2:28. Confundidos quer dizer envergonhados. A palavra para nós, Igreja Batista Nova Vida, é que quando Cristo voltar, você quer ficar com vergonha, com tristeza,
que você não tem nada a apresentar para Ele? Será que tem alguns hoje à noite que estão dizendo, pastor, eu sempre acreditei que Cristo ia voltar, mas eu não pensei que poderia ser neste momento. Um dia destes vai acontecer. Sempre achamos, é como um teleférico. Quando eu estava num teleférico, as pessoas falam, você tem medo de teleférico? Não tem medo, mas eu fico pensando, não caiu até agora, eu acho que não vai cair comigo, né? Esse é meu raciocínio. E pessoas pensam, bom, Cristo não voltou até agora, eu acho que Ele vai esperar um pouco mais. Não tem nenhuma garantia disso. Aliás, a palavra de Deus ensina completamente ao contrário. Eu acredito que o grande erro, tristeza das nossas igrejas, que nós estamos vivendo na esperança da volta logo de Cristo e não iminente. Não iminente. E uma crença na palavra de Deus que Cristo poderia voltar hoje. Nós cantamos na nossa igreja, hoje talvez. Vocês cantam isso? Hoje talvez. Todo mundo canta. Eu fico pensando, será que quantas pessoas pensam nisso? Seria bom cantar isso. Hoje talvez, pum, de repente todo mundo está lá. Olha, eu não esperava disso. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio e justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera a preciosa fruta da terra, aguardando-o com paciência até que recebe a chuva temporã e sardônia. Um dia que pode ser a qualquer instante, receberemos a recompensa de termos vivido uma vida vivendo para Ele até que Ele venha. Consequentemente, vamos continuar servindo ao Senhor. Se você está aqui hoje à noite, e eu não conheço quase ninguém pessoalmente, eu não conheço nenhum coração, mas se você não tem certeza que você irá para o céu, aceite Jesus Cristo. Ele vai voltar de repente. De repente. Se você é membro dessa igreja e você é membro, mas você não tem sido tão firme, tão fiel como deveria ter estado. Então não fique pensando, eu tenho tempo para frente. Você não tem certeza disso. Temos que viver cada dia, cada momento, cada instante, na expectativa que vamos ver Ele face a face. Consequentemente, eu não quero ficar bagunçando na minha vida. Eu não quero ficar sujindo na minha vida. Eu não quero ficar assistindo coisas impuras, coisas na televisão, práticas que faz. Eu não quero fazer disso. Primeiramente porque eu sou salvo e número 2 porque eu sei que eu poderia ver meu Salvador hoje à noite, face a face. Vamos trabalhar. Esteja pronto. Pode ser hoje. Não aguarde o tempo oportuno. Fique envolvido. Serve já.